Vou lavar seus pés e você voltará a andar. Nathan Blackwood achou que era uma piada, mas o chefe da máfia mais temido de Nova York ficou paralisado diante da janela de sua mansão, que parecia uma fortaleza, com um copo de uísque tremendo na mão, enquanto observava a estranha cena que se desenrolava em seu quintal há 3 dias consecutivos. Uma jovem mulher, talvez com cerca de 20 anos, vestindo roupas desbotadas e carregando uma bacia de alumínio amassada, estava ajoelhada diante da cadeira de rodas de seu filho Ethan. Ela derramou água morna na bacia, depois olhou diretamente nos olhos do menino e falou com absoluta certeza, como se estivesse afirmando a verdade mais óbvia do mundo. Nathan queria rir. Como uma estranha pobre e esfarrapada poderia fazer o que o melhor médico que o dinheiro podia comprar não conseguiu realizar? Ethan estava naquela cadeira de rodas há 2 anos, desde a tentativa de assassinato que matou sua mãe e destruiu sua coluna. Os especialistas declararam que não havia esperança. Danos graves na coluna. Suas pernas nunca mais sentiriam nada. Mas então Nathan viu algo que fez seu coração parar. Ethan, o filho que havia perdido o brilho nos olhos há 2 anos. O menino que havia desistido de tudo. Que rejeitava todas as terapias, todos os psicólogos, todas as tentativas de se aproximar dele, estava esticando o pé em direção à bacia por conta própria. Pela primeira vez desde o tiroteio, seu filho queria algo. Pai, deixe-me tentar, sussurrou Ethan. Naquela voz frágil, Nathan ouviu algo que pensava ter morrido para sempre. Esperança. Se esta história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe-a com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se em nosso canal para nunca perder outra história que nos lembra que milagres acontecem quando menos esperamos. Nathan bateu o copo de uísque na borda da janela, depois se virou e desceu as escadas correndo. Seus passos ecoavam no mármore como trovões. Marcos, o chefe de segurança, correu atrás dele com 4 outros, armas já em punho e prontas. Quando a porta de vidro que dava para o jardim se abriu, 5 canos escuros se voltaram ao mesmo tempo, apontados diretamente para a mulher ajoelhada na frente da cadeira de rodas de Ethan. Nathan avançou, sua voz fria como gelo, carregando a autoridade absoluta de um homem acostumado a decidir quem vivia e quem morria. Levante-se! Vire-se! A mulher parou o que estava fazendo, levantou-se lentamente e virou-se para encará-lo. Nathan viu um rosto jovem marcado pelo sofrimento, olhos azuis e claros como um lago no outono. E o que o surpreendeu foi que não havia nenhum traço de medo neles. Ela olhou diretamente nos olhos dele, calma como se aquelas 5 armas não fossem nada mais do que brinquedos de criança. Quem é você? Como entrou aqui? Perguntou Nathan em tom ameaçador. Meu nome é Grace Sullivan. Escalo a parede leste, onde estão as trepadeiras. Vi o menino na rua e pensei que poderia ajudar. Nathan cerrou os dentes. Sua propriedade era protegida por 20 guardas, câmeras por toda parte, um muro de 3 metros de altura e mesmo assim uma garota magra, com roupas gastas e surradas, havia entrado tão facilmente como se estivesse passeando em um mercado. Ajuda! Ele soltou uma risada curta e desdenhosa. Quem você pensa que é? Os melhores médicos da América desistiram do meu filho. Não sou médica, disse Grace. Sou apenas alguém que sabe ouvir os pés. Nathan fez um sinal para Marcos. Leve-a embora. Chame a polícia ou resolva isso, o que ela preferir. Marcos se aproximou, mas naquele exato momento, uma voz fraca atrás deles cortou o ar e congelou todos no lugar. Pai, deixe-me tentar. Nathan se virou rapidamente. Ethan estava olhando para ele, e nos olhos que estavam apagados há 2 anos, agora brilhava algo que Nathan não ousava nomear. Foi a frase mais longa que seu filho havia dito desde a tentativa de assassinato. Por 2 anos, Ethan havia respondido apenas com grunhidos sem entusiasmo, acenos relutantes ou silêncio total. Mas agora, o menino estava pedindo algo ao pai por conta própria. Ethan. Nathan se aproximou com a voz embargada. Você não sabe quem ela é. Ela pode ser uma espiã, uma inimiga. Não me importo. Ethan o interrompeu, algo que nunca tinha feito antes. Quando ela tocou minhas pernas, eu senti. Não sei, mas quero tentar. Por favor, pai. Nathan Blackwood, o famoso chefe da máfia temido por toda Nova York, ficou parado no chão sob o olhar suplicante de seu filho de 10 anos. Ele olhou para Grace, depois voltou a olhar para Ethan e, finalmente, com uma voz que mal reconhecia como sua, disse suavemente: Tudo bem, mas vou ficar sentado aqui. Faça o que fizer, vou ver tudo. Grace acenou com a cabeça e não acrescentou mais nada. Ajoelhou-se em frente à cadeira de rodas de Ethan,
Deitou mais água morna na bacia e baixou suavemente o pé do menino para dentro dela. Nathan puxou uma cadeira a alguns passos de distância, sem tirar os olhos das mãos dela nem por um segundo. A água deve estar tão quente quanto a temperatura corporal, explicou Grace enquanto trabalhava, em um tom gentil, quase como uma canção de ninar. Eu adiciono sal marinho para estimular a circulação. Minha avó me ensinou que os pés guardam a memória de todo o corpo. Quando você os toca da maneira certa, pode despertar o que estava adormecido. Ela começou a massagear o pé de Ethan com movimentos lentos e deliberados, pressionando cada ponto em uma determinada ordem, como se seguisse um mapa invisível. Nathan observava, ainda cético. No entanto, ele não podia negar que seu filho estava completamente concentrado no que aquela garota estranha estava fazendo. 10 minutos se passaram em silêncio, depois 20. Nathan estava prestes a perder a paciência quando de repente Ethan falou. Algo faz cócegas. Nathan se levantou de um salto. O que você disse? Meu pé. Ethan olhou para baixo com o rosto cheio de admiração. Sinto algo fazendo cócegas. É muito fraco, mas está lá. E então o milagre aconteceu. Ethan sorriu. Foi um sorriso pequeno, fugaz, pouco mais do que uma curva nos lábios. Mas para Nathan, era mais brilhante do que o sol. 2 anos. 2 anos desde que ele tinha visto o sorriso do filho. 2 anos desde que ele acreditava que aquele sorriso tinha morrido com Victoria. Grace ergueu o olhar para Nathan, seus olhos firmes, contendo algo silencioso e profundo. As pernas do menino não estão mortas, senhor. Elas estão apenas adormecidas, e eu vou acordá-las. Nathan ficou ali, incapaz de falar. Sua mente lhe dizia que era absurdo, superstição, o que a ciência já havia descartado. Mas seu coração, o coração que se transformara em pedra no dia em que Victoria deixou este mundo, tremia ao ver aquele pequeno sorriso no rosto de seu filho. Quando Grace se levantou, secou gentilmente os pés de Ethan e disse que voltaria amanhã, Nathan não a impediu. Ele a viu desaparecer além dos portões, depois se virou para Marcos. Investigue-a, quero tudo. Quem ela é, onde mora, o que faz, com quem está conectada, tudo. Marcos assentiu. Entendido, chefe. Você acha que há algo estranho nela? Nathan ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Ethan na cadeira de rodas, sua expressão ainda carregando o brilho daquele sorriso. Não sei, ele respondeu honestamente. Mas hoje meu filho sorriu. Ele não sorria há 2 anos. Ele se virou e voltou para dentro de casa, mas algo dentro dele já havia começado a mudar. A parede de aço que Nathan Blackwood havia construído para se proteger durante aqueles 2 anos pela primeira vez tinha uma rachadura. Naquela noite, Nathan sentou-se em seu escritório. A lâmpada da mesa projetava uma sombra forte em seu rosto pensativo. Marcos entrou com uma pasta fina nas mãos e a colocou sobre a mesa. Isso é tudo que consegui encontrar sobre ela, chefe. Nathan abriu a pasta e virou as páginas uma a uma. Quanto mais lia, mais suas sobrancelhas se franziam. Grace Sullivan, 27 anos, nascida no Brooklyn em uma família pobre. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 12 anos. Depois disso, ela foi colocada sob a tutela de um parente distante, um homem com problemas com álcool que a espancava regularmente, 3 anos no inferno, até que ela fugiu e voltou para a casa de sua avó, Clara Sullivan. Nathan virou a página seguinte e parou. Tommy Sullivan, irmão mais novo de Grace, nascido 14 anos depois dela. O menino estava paralisado desde a infância, condenado a uma cadeira de rodas para o resto da vida. Grace e a avó Clara cuidavam dele com todo o amor que tinham. Mas há 5 anos, quando Tommy tinha 8 anos, seu estado piorou. Ele precisava de uma cirurgia para salvar sua vida, mas o custo era muito além do que eles podiam pagar. Tommy morreu nos braços de Grace em uma noite fria de inverno. Enquanto ela ainda corria de um lugar para outro tentando pedir dinheiro emprestado, Nathan colocou a pasta sobre a mesa e ficou olhando para o vazio. Ele não sabia disso. A quilômetros de distância, em um quarto alugado e apertado em uma favela do Brooklyn, Grace também estava acordada. Ela estava sentada perto da janela, olhando para o céu noturno sem estrelas, e as lembranças vieram como uma enxurrada. Naquela noite, Tommy estava deitado em seus braços, seu pequeno corpo ficando mais frio a cada minuto. Ele olhou para ela com olhos tão claros, sem nenhum traço de ressentimento, apenas com amor infinito. Mana, não chore, sussurrou Tommy, com uma voz tão fraca que Grace teve que se inclinar para ouvir. Não dói mais. Vou voar para o céu e cuidar de você lá de cima. Prometa que vai viver feliz, tá? Grace abraçou seu irmãozinho com mais força, suas lágrimas molhando o cabelo dele. Ela queria gritar, amaldiçoar um destino injusto,
trocar sua própria vida para salvar a dele, mas tudo o que conseguiu fazer foi acenar com a cabeça e fazer uma promessa que não sabia se poderia cumprir. Tommy sorriu, seus olhos se fechando lentamente, e seu último suspiro escapou de seus lábios pálidos. Ela ficou sentada ali a noite toda, segurando o corpo do irmão enquanto ele esfriava, incapaz de chorar mais porque suas lágrimas haviam secado. A vovó Clara morreu 1 ano depois disso, como se seu coração não pudesse suportar a dor de perder o neto. Antes de fechar os olhos pela última vez, ela pegou a mão de Grace e passou para ela tudo o que sabia sobre a arte da cura. Você tem as mãos de uma curandeira, Grace. Use-as para ajudar crianças como Tommy. Dê a elas a chance que seu irmão nunca teve. Grace enxugou as lágrimas e se afastou da janela. Ela olhou para as mãos que não salvaram seu irmão, e se perguntou se desta vez poderia ser diferente. Ethan Blackwood, com seus olhos tristes e um sorriso que havia morrido, se parecia muito com Tommy. Ao mesmo tempo, de volta à mansão, Nathan se levantou e foi até o armário de carvalho, abriu a gaveta e tirou uma foto antiga. Victoria, sua esposa, a mulher que ele amava mais do que a própria vida. Na foto, ela estava sorrindo, seus cabelos dourados balançando ao vento, seus olhos azuis brilhando de felicidade. Era o aniversário de 8 anos de Ethan, apenas 2 semanas antes da tragédia. A lembrança daquela noite o atingiu como um pesadelo. Tiros, vidros se estilhaçando, Victoria gritando seu nome. Nathan se lançou para a frente e encontrou sua esposa caída, com sangue manchando o vestido branco que ela mais amava. Ethan estava a poucos passos de distância, imóvel em uma poça de sangue. Ele segurou Victoria nos braços e viu a luz em seus olhos desaparecer lentamente. Nathan, ela sussurrou, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Cuide do Ethan. Continue vivendo por ele. Não! Ele gritou, pressionando as mãos contra o ferimento no peito dela. Você não pode morrer. Você tem que ficar comigo. Mas Victoria apenas sorriu, um último sorriso frágil, e seus olhos se fecharam para sempre. Nathan colocou a foto sobre a mesa, com as mãos trêmulas. 2 anos se passaram, e a dor ainda era tão forte quanto ontem. Ele olhou novamente para a pasta sobre Grace Sullivan, e pela primeira vez, percebeu algo. Aquela garota carregava uma ferida como a dele. Ela havia perdido a pessoa que mais amava. Ela sabia o que era estar impotente, vendo alguém morrer em seus braços. 2 vidas destruídas, 2 corações arruinados, de alguma forma se encontraram em seu jardim. Chefe, a voz de Marcus interrompeu seus pensamentos. Há mais uma coisa. Nathan olhou para cima. Marcus colocou várias fotografias sobre a mesa. Eu mandei alguém segui-la no caminho para casa e descobrimos que havia outra pessoa seguindo-a também. Não era alguém do nosso lado. Nathan pegou uma foto e seus olhos ficaram perspicazes imediatamente. Na foto, um carro preto estava estacionado a algumas dezenas de metros do quarto alugado por Grace. Uma figura sombreada dentro dele observava. Ela tem alguma conexão com alguém? Perguntou Nathan. Completamente limpa. Marcus balançou a cabeça. Sem ligações com gangues ou com seus inimigos. Ela é apenas uma garota normal que trabalha em uma casa de repouso, ganha quase nada e mora sozinha. Não entendo por que alguém estaria observando-a. Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Se Grace não era uma espiã, então quem estava seguindo-a? E o que eles queriam? Seria porque ela tinha aparecido em sua propriedade? Continue observando, ele ordenou. Protejam-na 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não deixem que ela saiba. E amanhã de manhã, tragam-na até mim. Na manhã seguinte, Grace foi à mansão a convite de Nathan. Ela entrou na sala de estar, onde o chefe da máfia já a esperava com uma xícara de café na mão. Senhorita Sullivan. Nathan levantou-se, sua voz ainda fria, mas não mais ameaçadora como no dia anterior. Tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Grace perguntou, sem demonstrar medo. Mude-se para cá, para que seja mais fácil cuidar de Ethan. Grace balançou a cabeça imediatamente. Não preciso disso. Posso vir todos os dias, como tenho feito. Isso não é um convite, senhorita Sullivan. Nathan colocou o café na mesa e olhou diretamente nos olhos dela. Alguém está observando você. Não sei quem são nem o que querem, mas desde que você apareceu aqui, se tornou um alvo. Grace ficou em silêncio, com o rosto impenetrável, mas Nathan percebeu que seus ombros se tensionaram levemente. Não quero me envolver no seu mundo, disse ela lentamente. Só quero ajudar o Ethan. Então ajude-o em um lugar seguro, respondeu Nathan. Se algo acontecer com você, o Ethan perderá a única pessoa que o fez sorrir em 2 anos. Você quer isso? Grace olhou para ele e, por um momento, viu algo por trás da aparência fria do chefe da máfia. Dor, desespero.
O desespero de um pai que faria qualquer coisa pelo filho, assim como ela tinha feito qualquer coisa pelo Tommy. Tudo bem, ela finalmente concordou. Mas estou aqui pelo Ethan, não por você. Nunca pensei o contrário, disse Nathan, e então chamou um criado para levar Grace a uma sala privada. Naquela tarde, Grace voltou com uma pequena bolsa pendurada no ombro. Era tudo o que ela possuía neste mundo. Algumas roupas gastas, o frasco de óleo de ervas que a avó Clara havia deixado, uma fotografia de Tommy e da avó deles e um caderno cheio dos segredos de cura da família. Ela ficou em frente aos portões da mansão, olhando para a grande casa que se erguia como uma fortaleza, e se perguntou para onde o destino a estava levando. Então ela respirou fundo e entrou, sem saber que essa decisão mudaria sua vida para sempre. No quarto dia, Grace apareceu no jardim com uma pequena bolsa de pano cheia de ervas que ela passou a noite inteira preparando. Alecrim, camomila, hortelã e um tipo especial de folha. A avó Clara chamava-lhe a folha do despertar, algo que guardava apenas para os casos mais excepcionais. Mas hoje Grace não começou por lavar os pés de Ethan como sempre fazia. Puxou uma cadeira para o lado dele, olhou diretamente nos olhos do menino e disse algo. Nathan, que estava a alguns passos de distância, nunca esperava ouvir. Hoje, vamos fazer isso de maneira diferente, Ethan. Não preciso dos seus pés. Preciso que você me conte. Ethan piscou, surpreso. Contar o quê? O que você quiser. Grace sorriu suavemente. Sobre sua mãe. Sobre aquela noite. Sobre o que você tem guardado dentro de si. O menino abaixou a cabeça imediatamente, encolhendo os ombros como se quisesse desaparecer. Nathan deu um passo à frente, sua voz aguda com cautela. O que você está fazendo? Não vou permitir que você volte a tocar nesse assunto. Grace se levantou e se virou para encará-lo, com um olhar firme, sem ceder 1 milímetro. Sr. Blackwood, o corpo não pode se curar se a alma ainda estiver sofrendo. Por 2 anos, você e Ethan moraram na mesma casa, mas vocês nunca conversaram de verdade sobre Vitória, não é? Nathan cerrou os dentes. Isso não é da sua conta. Você está certa. Não é da minha conta. Grace assentiu. Mas é da sua. E se você quer que seu filho volte a andar, você precisa fazer parte desse processo, não apenas ficar aí parado assistindo. Eles se entreolharam em um silêncio tenso. Finalmente, Nathan soltou um suspiro e puxou uma cadeira ao lado da cadeira de rodas do filho. Era a primeira vez em 2 anos que ele se sentava tão perto de Ethan, sem médicos ou enfermeiras por perto. Grace ajoelhou-se na frente de Ethan, sua voz suave como uma brisa. Ethan, você sabe por que suas pernas não se movem? O menino balançou a cabeça. Porque minha coluna está danificada. Foi o que os médicos disseram. Grace colocou a mão sobre o lado esquerdo do peito de Ethan. Mas acredito que suas pernas pararam de funcionar porque seu coração ordenou que parassem. Você está se punindo por alguma coisa, não é? Ethan olhou para cima com os olhos vermelhos. Seus lábios tremiam. E então as palavras que ele havia enterrado por 2 anos começaram a jorrar como uma barragem rompida. É minha culpa. É tudo culpa minha. Nathan congelou na cadeira. Ethan, naquela noite tive um pesadelo e corri para o quarto dos meus pais. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ethan. Abri a porta bem quando eles entraram correndo. Minha mãe me viu e se jogou na minha frente. Se eu não estivesse lá, minha mãe não teria feito isso. O menino não conseguiu terminar. Um soluço sufocado escapou. Nathan sentiu como se alguém tivesse esmagado seu coração com o punho. Por 2 anos, ele acreditou que o silêncio do filho era tristeza. Mas a verdade era que o menino carregava um peso de culpa tão brutal que o deixava dobrado ao meio. E ele, o pai, estava tão submerso em sua própria dor que nunca percebeu isso. Eu pensei que, se não pudesse andar, não machucaria mais ninguém. Ethan sussurrou entre soluços. Eu não mereço andar. Grace olhou para Nathan, seus olhos pedindo que ele dissesse algo, mas ele ficou sentado sem dizer nada, porque também estava sufocado pelo que sentia. A sessão de terapia terminou sem que ninguém dissesse mais nada. Grace alisou gentilmente o cabelo de Ethan, depois se levantou e se dirigiu para o quarto. Ao passar por Nathan, ela parou. Hoje à noite vá ao quarto do seu filho. Conte a ele sobre Victoria, sobre como ela o amava, sobre como ela nunca iria querer que ele se culpasse. Nathan não respondeu, mas Grace sabia que ele a tinha ouvido. Naquela noite, depois que a mansão adormeceu, Nathan ficou parado por um longo tempo do lado de fora da porta do quarto de Ethan. Ele enfrentou centenas de inimigos, encarou canos de armas sem piscar, mas atravessar aquela porta era mais difícil do que qualquer coisa que ele já tinha feito. Finalmente, ele respirou fundo e empurrou a porta. Ethan não estava dormindo. Ele estava sentado na cama, olhando pela janela.
Quando viu o pai, ele não falou nada, apenas abaixou a cabeça, como se preparasse para uma bronca ou para o silêncio familiar. Mas Nathan não fez isso. Ele se aproximou, sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez em 2 anos, segurou a mão do filho. Você sabe como conheci sua mãe? Ethan olhou para cima surpreso. Nathan nunca falava sobre Victoria, como se até mesmo dizer o nome dela fosse proibido. Conheci sua mãe em uma pequena cafeteria no Brooklyn. Nathan sorriu com um olhar distante. Ela era a garçonete mais bonita que eu já tinha visto. Fui lá todos os dias durante 3 meses, só para ver o sorriso dela. E quando ela finalmente concordou em sair comigo, achei que era o homem mais sortudo do mundo. Ethan ouvia, com lágrimas caindo silenciosamente. Mas você sabe quem ela mais amava? Nathan olhou para o filho. Você, desde o dia em que você nasceu, passei a ocupar o segundo lugar no coração dela. E ela nunca se ressentiu disso. Ela dizia que você era o maior presente da vida dela. Mas eu fiz a mamãe... Não. Nathan apertou a mão de Ethan com mais força. Você não fez ela morrer. Ela escolheu proteger você porque te amava. Essa foi a escolha dela, não culpa sua. Se alguém tem culpa, sou eu. Eu não a protegi. Eu não te protegi. Eu sou o culpado. Ethan olhou para ele com os olhos arregalados. Você não me culpa? Como eu poderia te culpar? A voz de Nathan tremia. Você é tudo o que me resta dela. Por 2 anos eu te evitei porque tinha medo. Medo de ver sua mãe nos seus olhos. Medo de enfrentar a dor. Mas eu estava errado. Sinto muito, Ethan. O menino não conseguia falar. Ele apenas se jogou nos braços do pai e chorou como se nunca tivesse sido permitido chorar antes. Nathan o abraçou com força e, pela primeira vez desde a noite em que Victoria morreu, deixou suas próprias lágrimas caírem. A parede que se erguia entre pai e filho há 2 anos finalmente desabou. Na manhã seguinte, Grace desceu para o jardim como de costume e encontrou Nathan já lá, ao lado da cadeira de rodas de Ethan. Ele olhou para ela e acenou com a cabeça, um agradecimento que não precisava de palavras. Grace sorriu e começou a preparar a bacia com água. Ela tinha acabado de colocar os pés de Ethan na água morna quando o menino gritou de repente. Senhorita Grace, meu pé está... Todos olharam para baixo. O dedão do pé de Ethan se moveu bruscamente. Depois, o dedo seguinte. Então todo o pé começou a se mover. Pequenos movimentos trêmulos, mas claros, inegáveis. Nathan caiu de joelhos, agarrando o pé do filho, com lágrimas escorrendo livremente. Filho, você está se movendo. Você está movendo o pé. O Dr. Hartman foi chamado imediatamente. Ele examinou Ethan por 1 hora, fez todos os testes que pôde imaginar e finalmente ficou diante de Nathan com uma expressão perplexa. Não consigo explicar isso, disse o médico balançando a cabeça. Do ponto de vista médico, a coluna do menino ainda está danificada exatamente como antes. Não há razão para que o nervo esteja funcionando novamente. Isso é uma anomalia médica. Em outras palavras, é algo que não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. Nathan olhou para Grace, que estava ao lado de Ethan, segurando a mão do menino com um sorriso calmo. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos pareciam sussurrar que, às vezes, o amor pode fazer o que a ciência não consegue explicar. 3 semanas se passaram como um sonho. A mansão de Nathan Blackwood, um lugar que antes parecia tão frio quanto um túmulo, começou a ter o calor da vida novamente. Todas as manhãs, Nathan não desaparecia mais no violento submundo de esquemas e sangue como costumava fazer. Ele ficava em casa, sentado no jardim com Grace e Ethan, testemunhando cada pequeno passo do progresso de seu filho. Ele aprendeu a misturar a água com ervas exatamente como Grace instruiu. Aprendeu a massagear os pés de Ethan quando ela estava ocupada preparando os remédios. E, mais importante, aprendeu a conversar com seu filho. O jantar não era mais um silêncio pesado que você podia sentir nos ossos. Ethan começou a contar a ele sobre os livros que lia, os sonhos que tinha, as pequenas coisas comuns que aconteciam durante o dia. Os olhos do menino, apagados há 2 anos, brilhavam com vida toda vez que Grace entrava na sala. Ele a chamava de Sinogre com um carinho que não demonstrava a ninguém desde que sua mãe morrera. E Grace, sem perceber, tornou-se o centro da casa. Todas as manhãs, ela acordava cedo para preparar refeições nutritivas para Ethan. Todas as tardes, ela se sentava no jardim lendo com ele, enquanto suas pernas descansavam após a terapia. Todas as noites, ela cozinhava pratos simples que a vovó Clara lhe ensinara, e a família se reunia ao redor da mesa como se tivessem vivido juntos a vida toda. Nathan a observava se movimentar pela casa e uma sensação estranha cresceu dentro dele. Ela não pertencia ao seu mundo, um mundo de sangue e violência, de poder e ódio.
Ela era tão pura quanto a luz do sol da manhã, e sua presença o fazia querer se tornar um homem melhor. Os empregados começaram a cochichar que nunca tinham visto seu patrão sorrir tanto. Marcos, o leal chefe de segurança, percebeu como o olhar de Nathan para Grace mudava a cada dia. Não era mais o olhar de um homem vigiando. Era o olhar de um homem acordando lentamente após um longo inverno que durou 2 anos. Então chegou o dia sombrio. Era uma tarde no final do outono. A luz dourada do sol incidia suavemente sobre o jardim. Grace mandou instalar 2 barras de metal paralelas no meio do gramado, com espaço suficiente para Ethan segurar uma de cada lado. O Dr. Hartman foi convidado para testemunhar, embora ainda não acreditasse no método de Grace. Hoje, vamos tentar algo novo, Ethan. Grace ajoelhou-se em frente à cadeira de rodas e olhou nos olhos do menino. Você vai se levantar. Ethan engoliu em seco, com o rosto tenso de preocupação. Mas e se eu não conseguir? Então tentaremos novamente amanhã. Grace sorriu. E no dia seguinte? E no dia seguinte? Até você conseguir. Eu não vou desistir. E você também não pode desistir. Tudo bem. O menino assentiu e olhou para o pai. Nathan deu um passo à frente e segurou os ombros do filho. Estou bem aqui. Eu vou te segurar se você cair. Grace e Nathan ajudaram Ethan a sair da cadeira de rodas e colocaram suas mãos nas barras paralelas. Seus pés tocaram o chão, tremendo como 2 galhos finos ao vento. Ethan agarrou o metal, com o rosto corado pelo esforço. Lentamente, Grace ficou ao lado dele com as mãos prontas. Não se apresse. Sinta o chão sob seus pés. Diga às suas pernas que elas podem fazer isso. O menino fechou os olhos e respirou fundo. Então, pouco a pouco, ele soltou as barras. 1 segundo. Ethan ficou em pé sem apoio, apenas com suas próprias pernas trêmulas. 2 segundos. Ele abriu os olhos e olhou para baixo, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. 3 segundos. E então ele caiu. Nathan se lançou como uma rajada de vento, segurando seu filho antes que ele batesse no chão. Ele segurou Ethan com força. E o que surpreendeu a todos foi que o chefe da máfia mais frio de Nova York estava chorando como uma criança. Lágrimas escorriam pelo rosto que aterrorizava centenas de pessoas. Seus ombros largos tremiam com soluços irregulares e entrecortados. Por 2 anos, Nathan não derramou uma única lágrima na frente de ninguém, nem mesmo no funeral de Victoria. Mas agora ele não conseguia parar, porque seu filho ficou em pé por 3 segundos. 3 breves segundos. E, no entanto, 3 segundos que todos os médicos juraram que nunca aconteceriam. Desculpe, pai. Ethan sussurrou. Eu caí. Nathan se afastou. Colocou as 2 mãos nos ombros do filho, olhando diretamente nos olhos do menino. Desculpe por quê? Ethan, você acabou de ficar de pé. Você entende? Você fez o impossível. E então o segundo milagre do dia aconteceu. Ethan não chorou. O menino riu, o riso mais brilhante que Nathan tinha visto desde que Victoria ainda estava viva. Pai, eu fiquei de pé, ele gritou, com os olhos brilhando. Eu fiquei de pé. Você viu? 3 segundos. Vou praticar e ficar em pé por mais tempo. Depois vou andar. Prometo. Nathan abraçou o filho novamente, lágrimas e risos se misturando. O Dr. Hartman ficou a alguns passos de distância, balançando a cabeça, sem palavras. Ele exercia a medicina há 30 anos e nunca tinha testemunhado nada parecido. Grace observava pai e filho, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Ela pensou em Tommy, em todos os dias em que abraçou seu irmãozinho e sonhou com um momento como esse. Seu irmão nunca teve essa chance, mas Ethan teve, e isso foi o suficiente para fazer com que todas as dificuldades que ela enfrentou parecessem ter valido a pena. Naquela noite, a família comemorou com um jantar luxuoso. Ethan falou e riu sem parar, recontando o momento em que se levantou como se fosse a maior vitória da história da humanidade. Nathan ouvia com um sorriso que nunca saía de sua boca. E de vez em quando, ele olhava para Grace com um olhar que ela não precisava de palavras para entender como gratidão. Tarde da noite, depois que Ethan adormeceu profundamente, Grace desceu para a cozinha para beber água. Ela passou pelo escritório de Nathan e viu a porta ligeiramente aberta, com luz se espalhando pelo corredor. Ela não pretendia parar, mas a voz de dentro fez seus pés pararem. A remessa desta semana vale 20 milhões de dólares. Se alguém estragar tudo, eu mesmo cuidarei disso. Era a voz de Nathan, mas fria e implacável de uma forma que Grace nunca tinha ouvido. Ela espiou pela fresta e o sangue em suas veias pareceu congelar. Nathan estava sentado atrás de sua mesa. À sua frente estavam 5 homens em ternos pretos, com rostos endurecidos por anos de crueldade. A mesa estava cheia de armas, pilhas grossas de dinheiro e fotografias. Grace não ousou olhar muito de perto. O traidor do lado leste já foi tratado? Nathan perguntou.
Sim, chefe, um homem respondeu. Exatamente como você ordenou. Não sobrou nenhum rastro. Ótimo, Nathan assentiu. E a família dele? Eles foram avisados. Não vão ousar abrir a boca. Grace deu um passo para trás, tapando a boca com a mão para não fazer barulho. Ela sabia que Nathan era perigoso. Sabia que ele tinha guardas e poder. Mas ver seu mundo real com seus próprios olhos foi um choque para o qual ela não estava preparada. Naquele momento, Nathan ergueu a cabeça e seu olhar atravessou a fresta da porta e encontrou os olhos horrorizados de Grace. Ambos congelaram em um momento interminável. Nathan não falou, nem Grace. A verdade havia se revelado, e não havia palavras que pudessem mudar o que ela acabara de ver. Finalmente, Grace se virou e se afastou, com o coração batendo forte no peito. Ela ouviu Nathan ordenando que seus homens saíssem. Ouviu cadeiras sendo arrastadas, mas não parou. Correu para o quarto, bateu a porta e se encostou na parede, respirando com dificuldade. O homem que ela acabara de ver naquela reunião não era o pai gentil ao lado do filho naquela tarde. Aquele homem era Nathan Blackwood, um chefe da máfia. E Grace não sabia se deveria ter medo ou ficar com o coração partido. Por causa dessa verdade, Grace não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na cama, ela ficava olhando para o teto, as imagens do escritório de Nathan passando pela sua mente como um filme que ela não conseguia desligar. Armas, dinheiro, ordens para matar. Perto das 2 da manhã, ela decidiu descer à biblioteca para procurar um livro, na esperança de se distrair. Mas quando abriu a porta de carvalho, encontrou Nathan já lá, sentado numa poltrona junto à lareira, com um copo de bebida alcoólica na mão, as chamas tremeluzentes projetando sombras nas linhas duras do seu rosto. Você não consegue dormir? Não era uma pergunta. Você também não, Grace respondeu, virando-se como se fosse embora. Espere. Nathan se levantou. E sua voz não era tão fria quanto tinha sido na reunião, mas também não era tão calorosa quanto quando ele estava com Ethan. Você viu? Precisamos conversar. Grace parou, mas não se virou. Ela ouviu Nathan pousar o copo, ouviu seus passos se aproximando. Você tem medo de mim? Ele perguntou com a voz baixa e cansada. Grace se virou e olhou diretamente nos olhos dele. À luz da fogueira, seus olhos azuis não demonstravam medo, apenas uma tristeza profunda e sem fundo. Eu convivi com demônios reais, Sr. Blackwood. 3 anos sendo espancada, passando fome, trancada em um porão escuro. Meu guardião era um demônio. Você não é um demônio. Nathan ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele soltou um suspiro lento. Eu matei pessoas, Grace. Não uma, mas muitas. Muitas demais. Quem você matou? Grace perguntou, sua calma quase inquietante. Nathan olhou para ela como se estivesse ponderando se deveria dizer a verdade. Então, ele respondeu. Cada palavra pesada como uma pedra. Pessoas que mereciam morrer. Traficantes. Homens que venderam crianças. Homens que assassinaram inocentes para chegar ao topo. Homens que atacaram minha família e mataram minha esposa. Ele parou com a voz embargada. Não sou um homem bom, Grace. Nunca fingi ser um homem bom. Mas tenho regras. Não toco em inocentes. Não faço mal a mulheres e crianças e protejo o que é meu a qualquer custo. Grace ficou em silêncio por um longo tempo. Ela não sabia como reagir. Parte dela queria fugir o mais longe possível desse homem, do seu mundo ensanguentado. Mas outra parte lembrava-se do jeito como ele olhou para Ethan. Lembrou-se das lágrimas que ele derramou quando seu filho ficou em pé por 3 segundos. Lembrava-se de como ele pegou a mão do menino e falou sobre Vitória. Finalmente ela disse, não estou aqui por sua causa, Sr. Blackwood. Estou aqui por causa do Ethan, e ficarei até que o menino consiga andar. Depois disso, não temos mais nada a ver um com o outro. Ela se virou e saiu da biblioteca, deixando Nathan sozinho à luz da lareira que se apagava. Nos dias que se seguiram, Grace manteve distância de Nathan. Ela ainda ia à terapia todos os dias. Ainda cuidava de Ethan com devoção, mas evitava olhar nos olhos do dono da mansão. Quando Nathan entrava em uma sala, ela encontrava uma desculpa para sair. Quando ele falava, ela respondia apenas o necessário. Nathan percebeu a mudança, e isso o magoou mais do que ele esperava, mas ele não disse nada. Não a pressionou, não ofereceu mais explicações. Ele apenas a observava de longe, como alguém parado do lado de fora de uma janela, olhando para uma casa aconchegante na qual não tinha permissão para entrar. Ainda assim, por mais que Grace tentasse, havia pequenos momentos que ela não conseguia evitar. Uma tarde, quando a chuva caiu repentinamente sobre o jardim, e ela não conseguiu entrar a tempo, Nathan apareceu e colocou seu casaco sobre os ombros dela, sem dizer nada. Depois se afastou. Certa manhã, ela desceu para a cozinha e encontrou uma xícara de café já pronta sobre a mesa.
exatamente do jeito que ela gostava, com um pouco de canela e mel, algo que ela havia bebido apenas uma vez na frente dele. E os olhares, toda vez que ela levantava a cabeça, ela percebia Nathan observando-a. Então ele rapidamente desviava o olhar, como um menino pego fazendo algo errado. Ethan, com a sensibilidade aguçada de uma criança, percebia tudo. Uma noite, quando Nathan empurrava sua cadeira de rodas pelo jardim após a terapia, o menino de repente perguntou: "Pai, você gosta da senhora Grace, não é?" Nathan quase tropeçou em uma pedra. "Do que você está falando? Você fica olhando para ela o tempo todo." Ethan sorriu maliciosamente. "Da mesma forma que você olha para a mamãe nas fotos antigas." Nathan não sabia como responder. Ele ficou em silêncio, e esse silêncio foi a resposta mais clara de todas. Naquela noite, Grace não conseguia dormir e saiu para a varanda para olhar as estrelas. Ela não esperava que Nathan também estivesse lá, encostado na grade, olhando para o céu noturno. "Você também não consegue dormir?" Ele perguntou sem se virar. Grace pretendia ir embora, mas algo a manteve no lugar. Talvez fosse a solidão em sua voz. Talvez o céu noturno fosse bonito demais para ser abandonado. Ela se aproximou e ficou ao lado dele, deixando uma distância suficiente entre eles. "Por que você está acordada até tão tarde?" "Eu não durmo muito", disse Nathan. "Desde que Victoria morreu, tenho medo de fechar os olhos, porque sempre que faço isso, vejo-a." Grace não falou nada, apenas ouviu. "E você?" perguntou Nathan. "Do que você tem medo?" "Tenho medo de não conseguir salvar as pessoas que amo", sussurrou Grace. "Não salvei Tommy. Todas as noites ainda consigo ouvi-lo chamando meu nome." Eles ficaram em silêncio, ambos olhando para as estrelas distantes. Não se tocaram, não trocaram palavras bonitas. No entanto, naquele momento, eles se entenderam mais do que qualquer outra pessoa jamais havia feito, porque carregavam as mesmas cicatrizes. Cicatrizes que ninguém podia ver e que nunca cicatrizaram de verdade. "Grace." Nathan se virou baixando a voz. Ele levantou a mão e gentilmente inclinou o queixo dela para cima, fazendo-a olhar nos seus olhos. À luz da lua, seus olhos não eram mais frios, apenas suaves, com uma ternura que Grace nunca tinha visto nele antes. Seu coração batia forte. Ela sabia que deveria recuar, que deveria interromper aquele momento, mas seus pés pareciam pregados no chão. "Eu", sussurrou Nathan, aproximando o rosto. Mas, com toda a força de vontade que lhe restava, Grace recuou. Ela se soltou da mão dele, respirando rapidamente. "Eu não pertenço a este lugar, Sr. Blackwood. Sou uma garota pobre das favelas do Brooklyn. Você é o chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Somos de mundos diferentes." Nathan olhou para ela sem dizer nada por alguns segundos. Então sorriu, um sorriso gentil e triste. "Então deixe-me pertencer ao seu." Grace ficou paralisada, sem saber o que dizer. Ela olhou para o homem à sua frente, o temível chefe da máfia que toda a cidade temia. Agora ali parado com os olhos de um homem comum, ansioso por ser amado. Mas ela não podia, ela não ousava. "Desculpe", ela sussurrou, depois se virou e correu de volta para dentro. Nathan permaneceu sozinho na varanda, observando-a desaparecer pela porta. Ele não a perseguiu, não chamou seu nome. Ele apenas ficou ali, levantando o rosto para o céu e se perguntando por que o destino traria uma mulher como ela para sua vida, apenas para fazê-lo desejar o que ele nunca poderia ter. E Grace fechou a porta do quarto e se encostou na parede, uma mão pressionada contra o peito, onde seu coração batia descontroladamente. Ela sabia que tinha feito a coisa certa ao recuar. Ela sabia que não pertencia ao mundo dele. Então por que seu coração doía tanto? Por que ela queria voltar àquela varanda e dizer a ele que queria que ele também pertencesse a ela? Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Seu coração não estava mais em paz. Em outro lugar da cidade, em uma luxuosa cobertura com vista para o rio Hudson, Daniel Cross estava sentado em frente à tela do computador com o rosto pálido. Ele acabara de receber notícias de um informante infiltrado na propriedade dos Blackwood. A notícia que ele menos queria ouvir. O garoto Ethan estava se recuperando. Ele havia se levantado. Daniel cerrou os dentes e esmagou o charuto meio aceso na mão. 2 anos antes, ele dera a ordem para assassinar Nathan Blackwood para que pudesse tomar o império do submundo do homem. Mas o plano falhara. Victoria morrera. Ethan ficou ferido, mas Nathan sobreviveu. Daniel acreditava que um filho paralisado destruiria Nathan para sempre, o manteria distraído até que ele lentamente perdesse o controle do poder. Mas ele estava errado. Agora o menino estava melhorando. E isso significava que Nathan logo recuperaria toda a sua força. E quando isso acontecesse, ele se vingaria. Daniel sabia exatamente como Nathan Blackwood era. Ele não esquecia.
Ele não perdoava e nunca parava até que seu inimigo estivesse completamente destruído. Daniel precisava agir antes que fosse tarde demais. Traga os homens aqui. Daniel ordenou ao lacaio que estava ao seu lado. Tenho trabalho a fazer. Na manhã seguinte, Grace pediu permissão para sair e comprar ervas. Ela precisava de certas folhas especiais que as lojas comuns não vendiam, do tipo que só se encontrava no mercado chinês em Chinatown. Nathan queria enviar guarda-costas com ela, mas Grace recusou. Preciso de espaço, Sr. Blackwood. Não vou demorar muito, disse ela, com a voz ainda distante desde a noite na varanda. Nathan concordou relutantemente, mas ainda assim ordenou que Marcos mandasse alguém segui-la à distância, sem que ela soubesse. Mas os homens de Dani já estavam esperando. Eles conheciam a rotina de Grace, sabiam onde ela iria, sabiam que ela estaria sozinha. Quando Grace saiu da loja de ervas com uma sacola na mão, uma van preta parou bruscamente ao lado dela. A porta se abriu e dois homens mascarados saíram correndo, um colocando um pano embebido em anestésico sobre sua boca, o outro puxando-a para dentro do veículo. Tudo aconteceu em segundos, tão rápido que os pedestres não tiveram tempo de reagir. Quando o pessoal de Marcos chegou ao local, a van já havia ido embora. Engolida pelo trânsito intenso de Nova York, Grace acordou na escuridão, com os pulsos amarrados a uma cadeira de ferro e um pano enfiado na boca. Ela olhou ao redor e percebeu que estava em um armazém abandonado. O cheiro de mofo e ferrugem queimava suas narinas. A luz fraca de algumas lâmpadas penduradas no teto se espalhava para baixo, revelando os rostos endurecidos de 4 homens em pé, em círculo ao seu redor. Ela acordou, disse um deles, e então arrancou o pano de sua boca. Quem é você para Nathan Blackwood? Perguntou outro, sua voz aguda e ameaçadora. Grace não respondeu. Ela apenas olhou nos olhos dele com uma calma que havia forjado ao longo de anos de sofrimento. Não vai falar? O homem zombou. Depois balançou a mão e lhe deu um tapa forte como um trovão. A cabeça de Grace se virou para o lado, sua bochecha ardendo, mas ela ainda não abriu a boca. Qual é a fraqueza de Blackwood? Onde ele esconde seu dinheiro? Quantos homens trabalham na segurança da propriedade? As perguntas continuavam surgindo, e todas as vezes, Grace permanecia em silêncio. Outro soco se seguiu. Sangue escorria do canto de sua boca. Um olho inchou e fechou, mas ela não chorou. Ela não implorou. Ela não disse uma palavra. Ela pensou em Ethan, no sorriso do menino quando ele ficou em pé por 3 segundos, na maneira como ele disse Sra. Grace, com uma ternura que ele não reservava para mais ninguém. Ela pensou em Nathan, dos olhos dele na varanda naquela noite, das palavras, então deixe-me pertencer aos seus. Ela não os trairia. Mesmo que morresse, ela não falaria. Depois de mais de 1 hora de tortura inútil, a porta do armazém se abriu com um estrondo e um homem entrou. Ele usava um terno cinza, o cabelo penteado com cuidado, o rosto bonito, mas os olhos frios como gelo. Daniel Cross. Vocês são inúteis, disse Daniel aos seus homens, depois se virou para Grace. Ele arrastou uma cadeira e sentou-se de frente para ela. Cruzou uma perna sobre a outra, parecendo tão relaxado como se estivesse em uma festa social. Senhorita Sullivan, certo, ouvi muito sobre você. A pobre garota do Brooklyn que de repente aparece na mansão de Nathan Blackwood e faz milagres no garoto aleijado. Ele inclinou a cabeça, estudando Grace da mesma forma que alguém estuda um animal em um experimento. O que você acha que é para ele? Uma amante? Família? Não se iluda. Daniel deu um sorriso fino e desdenhoso. Nathan Blackwood não ama ninguém. Ele só sabe como usar as pessoas. Você é apenas um peão, uma ferramenta para ele curar seu filho. Quando você não for mais útil, ele vai te jogar fora como lixo. Grace ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Daniel. Então cuspiu um bocado de sangue em seu rosto. Você não entende nada sobre amor, disse ela, sua voz calma, mas cheia de desprezo. Você é apenas um covarde que se esconde atrás de outras pessoas para matar uma mulher e uma criança. Você não merece ser chamado de homem. Daniel limpou o sangue do rosto, seu olhar escurecendo. Você vai se arrepender dessas palavras. Ele se levantou e ordenou aos seus homens. Continuem até que ela fale ou morra, o que acontecer primeiro. Ao mesmo tempo, na propriedade Blackwood, Nathan estava enlouquecendo. Quando Marcos relatou o desaparecimento de Grace, Nathan quebrou tudo ao seu alcance. A mesa de vidro, o lustre, o espelho da parede, tudo se estilhaçou sob a fúria do chefe da máfia. Encontrem-na! Ele rugiu, sua voz parecendo a de um animal ferido. Mobilizem todos!
Não me importo com quanto dinheiro isso custará, quantas vidas isso custará. Encontrem-na para mim. Ethan sentou-se em sua cadeira de rodas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, você tem que encontrar a senhorita Grace. Ela não pode morrer. Ela prometeu que ficaria comigo. Nathan caiu de joelhos e abraçou seu filho, forçando-se a conter a dor e o medo que lhe apertavam a garganta. Eu vou encontrá-la, filho, eu prometo. 200 homens foram mobilizados, vasculhando toda Nova York. Todos os informantes, todas as conexões, todas as fontes de informação foram ativadas. Nathan liderou pessoalmente uma equipe, dirigindo pela cidade, verificando todos os locais suspeitos. Mas a noite caiu e ainda não havia notícias. Nathan sentou-se sozinho em seu escritório, com a fotografia de Victoria à sua frente. Ele olhou nos olhos de sua esposa na foto e, pela primeira vez em 2 anos, rezou. Victoria, ele sussurrou com a voz trêmula, eu não te protegi. Não posso deixar isso acontecer novamente. Por favor, se você estiver em algum lugar, me ajude a encontrá-la. Me ajude a proteger a pessoa. Ele parou como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer. A pessoa que eu amo. O telefone tocando interrompeu seus pensamentos. Nathan se lançou sobre ele, com o coração batendo forte. Chefe. A voz de Marcos soou, tensa com urgência, mas brilhante com esperança. Nós a encontramos. Um armazém nas docas do Brooklyn. É Daniel Cross. Nathan levantou-se de um salto, os olhos inflamados de ódio e determinação. Prepare 30 homens, com armas completas. Eu mesmo vou. Ele dirigiu-se à porta, e naquele momento, já não era o pai gentil ao lado do filho. Já não era o homem na varanda ansiando por amor. Era Nathan Blackwood, o chefe da máfia mais infame de Nova York, e tinha destruído o mundo inteiro para salvar a mulher que amava. A comitiva de veículos pretos rasgou a noite em direção às docas do Brooklyn. Nathan sentou-se no banco da frente com a mão apertando firmemente uma arma, os olhos frios como aço. Atrás dele estavam 30 homens, os combatentes mais experientes do Império Blackwood, armados com armas pesadas e prontos para morrer pelo seu chefe. Quando a comitiva parou a algumas centenas de metros do armazém, Nathan deu uma ordem curta. Cercem-no. Não deixem ninguém escapar. Quero Daniel Cross vivo. Os outros, façam o que quiserem com eles. Ele saiu? Liderando seus homens. O que se seguiu foi como uma tempestade. Os guardas do lado de fora nem tiveram tempo de reagir antes de serem derrubados em silêncio. As portas do armazém foram abertas à força e 30 sombras invadiram o interior como uma matilha de lobos famintos. Tiros foram disparados. Homens gritaram. Corpos caíram no chão. Nathan não parou para lutar. Ele deixou a segurança de Daniel para seus homens e seguiu direto para o interior, guiado por um instinto que não conseguia explicar. Ele chutou portas, verificou sala após sala, com o coração batendo forte no peito. E então, na última sala, ele a encontrou. Grace estava amarrada a uma cadeira de ferro, com a cabeça caída e o corpo mole. Sangue seco grudava em seu rosto. Um olho estava inchado e fechado. Seus lábios estavam rachados e hematomas cobriam sua pele. Nathan congelou na porta, com o coração parecendo ser esmagado pelo punho de alguém. Ele já tinha visto a morte. Ele já tinha causado a morte. Mas ver Grace assim o fez querer rugir de dor e culpa. Grace, ele sussurrou, e se lançou para a frente, caindo de joelhos na frente dela, as mãos tremendo enquanto tentava soltar as cordas. Os nós haviam se cravado em seus pulsos, deixando marcas vermelhas e doloridas. Ele os afrouxou gentilmente, um por um, tentando não machucá-la ainda mais, mesmo com a raiva fervendo dentro dele, quente o suficiente para queimar o mundo. Quando a última corda caiu, Grace desabou em seus braços. Ela estava respirando. Ela estava viva. O alívio o atingiu com tanta força que quase o destruiu. Grace, você pode me ouvir? Ele disse com a voz embargada. É o Nathan. Estou aqui. Você está segura agora. Grace abriu os olhos. O azul havia desaparecido, nublado pela dor e pela exaustão. Ela olhou para ele como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Então seus lábios se moveram e sua voz saiu como um sussurro fraco. Ethan, não deixe o menino me ver assim. Ele ficará com medo. Nathan engoliu em seco. Mesmo agora, mesmo toda machucada, ela só pensava em Ethan. Não se preocupe, disse ele com a voz embargada. Ethan está em casa, seguro. Agora deixe-me cuidar de você. Ele a levantou com cuidado, segurando-a contra o peito como se ela fosse o tesouro mais frágil do mundo. Grace descansou a cabeça sobre o batimento cardíaco dele, sentiu o poder forte e constante dele
e pela primeira vez em horas de tortura, sentiu-se segura. Sinto muito, sussurrou Nathan, com as palavras pesadas na garganta. Eu deveria ter protegido você. Não deixarei ninguém machucá-la nunca. Ele a carregou para fora da sala escura, passando por um armazém cheio de cadáveres e com o cheiro amargo de pólvora. Marcus correu com seu relatório, o remorso evidente em sua voz. O chefe Daniel Cross fugiu. Há um túnel secreto atrás do armazém. Estamos atrás dele. Mas Nathan não respondeu. Ele sabia que deveria estar furioso. Deveria ordenar uma caçada que não terminaria até que Daniel fosse arrastado de volta do fim do mundo. Mas naquele momento, tudo o que ele queria era levar Grace para casa. Todo o resto poderia esperar. Retirem-se, ordenou ele. Levem-na de volta para a mansão. Chame o médico particular agora. De volta à mansão, Nathan não deixou ninguém tocar em Grace. Ele mesmo a carregou escada acima e a deitou na cama com as próprias mãos. Quando o médico chegou, Nathan ficou ao lado dele e observou cada passo, desde a desinfecção dos ferimentos até a aplicação de novos curativos. O médico disse que Grace tinha lesões nos tecidos moles, uma costela quebrada e uma leve perda de sangue, mas nada que colocasse sua vida em risco. Ela precisava de repouso e cuidados especiais. Depois que o médico saiu, Nathan sentou-se ao lado da cama e olhou para o rosto machucado de Grace à luz da lâmpada noturna. Ele segurou a mão dela, seus dedos ásperos, os dedos de um chefe da máfia, acariciando a pequena mão marcada por arranhões com tanta delicadeza como se ela pudesse se quebrar. Sinto muito, ele sussurrou, mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo. Tudo isso é minha culpa. Se não fosse por mim, você não teria sido arrastada para este mundo. Você deveria ter tido uma vida tranquila, sem armas, sem sangue, sem violência. Mas eu fui muito egoísta. Eu queria mantê-la perto de mim. Sua voz falhou e ele engoliu a dor que se alojava em sua garganta. A porta do quarto se abriu e Ethan entrou rolando. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Pai, a senhorita Grace está bem? Nathan acenou para ele se aproximar. Ela vai ficar bem, filho. Só precisa descansar. Ethan rolou até a cama, olhando para Grace com olhos preocupados. Quero ficar aqui com ela. Não quero ir embora. Nathan pretendia recusar, mas não conseguiu quando viu o apelo no rosto do filho. Ele levantou Ethan da cadeira de rodas e o deitou ao lado de Grace, tomando cuidado para não tocar nos ferimentos dela. Vá dormir, disse ele suavemente. De manhã, ela vai acordar. Ethan pegou a mão de Grace e fechou os olhos. Nathan sentou-se na cadeira ao lado da cama, com uma mão segurando a de seu filho e a outra segurando a de Grace, e ficou vigiando assim a noite toda. Perto do amanhecer, quando Nathan finalmente se cansou e adormeceu com a cabeça apoiada na beirada da cama, Grace abriu os olhos, levou alguns segundos para entender onde estava, e então sentiu duas mãos quentes segurando as suas. Virou a cabeça e viu Ethan deitado ao seu lado, com o rosto inocente em um sono tranquilo. Do outro lado, Nathan estava sentado encurvado sobre a cama, ainda segurando a mão dela. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela preocupação. Mesmo dormindo, lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Grace. Ela havia perdido seus pais quando tinha 12 anos. Ela havia perdido Tommy quando tinha 22 anos. Ela havia perdido a vovó Clara quando tinha 23 anos. Durante todos esses anos, ela viveu sozinha, cuidando dos outros enquanto ninguém cuidava dela. Amando os outros enquanto ninguém a amava. Ela acreditava que ficaria sozinha para sempre. Mas agora, olhando para o pai e o filho desmaiados ao seu lado, ela entendeu que estava errada. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha uma família. Ela apertou a mão de Nathan com mais força, e quando ele não se mexeu porque estava dormindo profundamente, ela sussurrou as palavras que não ousou dizer na varanda naquela noite. Estou aqui, não vou a lugar nenhum. Nos dias que se seguiram, Grace ficou deitada na cama, se recuperando sob os cuidados dedicados de toda a família Blackwood. Nathan cancelou todas as reuniões, passou todo o trabalho para Marcus e passou todo o tempo ao lado dela. Ele trocava os curativos com as próprias mãos todos os dias, cozinhava um mingau de arroz simples, usando as receitas que Grace lhe ensinara. E todas as noites, ele se sentava ao lado da cama dela até que ela dormisse profundamente, antes de voltar para o próprio quarto. Ethan também não deixava Grace. Todas as tardes, o menino levava sua cadeira de rodas até o quarto dela, lia para ela e contava piadas bobas que ele mesmo inventava. E toda vez que Grace ria e depois fazia uma careta de dor nas costelas, ele perguntava preocupado, "Você está bem?" Dezenas de vezes. A distância que Grace antes tentava manter de Nathan agora havia desaparecido completamente.
Ela não evitava mais o olhar dele. Não fugia mais quando ele entrava no quarto. Ela deixava que ele segurasse sua mão quando a dor aumentava. Deixava que ele a ajudasse a sentar-se quando ela queria olhar pela janela e deixava seu coração admitir o que ela vinha negando há tanto tempo. 2 semanas após o sequestro, Grace conseguia andar sozinha novamente, embora ainda sentisse um pouco de dor. Ela voltou às sessões de terapia de Ethan, e o progresso do menino ficava mais evidente a cada dia. Ele conseguia ficar em pé por 10 segundos, depois 20, e começou a praticar passos com o apoio das barras paralelas. Nathan testemunhou tudo isso, e cada vez que via seu filho melhorar, olhava para Grace com uma expressão que ela não poderia interpretar mal. Era o olhar de um homem se apaixonando. Uma noite, depois que Ethan adormeceu e a mansão mergulhou no silêncio, Grace ficou na varanda, olhando para o jardim. Grace estava na varanda, olhando para o jardim. Ela ouviu passos atrás de si e não precisou se virar para saber quem era. Nathan veio e ficou ao lado dela. Por um longo tempo, eles simplesmente observaram o céu noturno juntos em silêncio. Então Grace falou, sua voz gentil, mas cheia de perguntas. Sr. Blackwood, por que você se importa tanto comigo? Nathan virou-se para ela. O luar suavizava os traços severos de seu rosto. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se procurasse palavras que nunca havia dito a ninguém. Porque você foi a primeira luz que entrou na escuridão em que meu filho e eu vivíamos. Ele começou a falar em voz baixa e lenta. Por 2 anos, esta casa foi como um túmulo. Ethan não falava, não sorria, não vivia, e eu só sabia me afogar no trabalho e no ódio para não ter que enfrentar a dor. Então você apareceu com uma bacia de alumínio amassada e uma promessa maluca de que faria meu filho andar novamente. Você fez o que nenhum médico conseguiu fazer. Você despertou o Ethan e também me despertou. Grace olhou para ele sem falar, esperando. Porque quando vejo você com o Ethan, vejo algo que nunca ousei sonhar. Continuou Nathan, com a voz ligeiramente trêmula. Uma família completa depois que a Victoria morreu, pensei que nunca mais teria isso. Achei que Ethan cresceria com dor e solidão, da mesma forma que eu vivi nos últimos 2 anos. Mas quando você está aqui, quando cuida dele, ama-o, consigo ver um futuro diferente, um futuro pelo qual quero viver. Ele se aproximou e levantou a mão para alisar gentilmente o cabelo dela. E porque não quero perder você, nunca. Ele olhou diretamente nos olhos dela, com emoção na voz. Na noite em que você foi sequestrada, percebi uma coisa. Não preciso de você apenas pelo Ethan. Preciso de você por mim. Quando pensei que poderia te perder, senti como se tivesse perdido a capacidade de respirar. Como quando perdi a Victoria, mas ainda mais forte. Porque com a Victoria, tive a chance de amá-la. Mas com você, tive medo de te perder antes de poder te dizer isso. Ele parou e respirou fundo. Que eu te amo, Grace Sullivan. Grace ficou paralisada enquanto lágrimas começavam a escorrer por suas bochechas. Era a primeira vez desde a morte de Tommy que ela chorava por algo que não fosse dor ou perda. Ela chorava porque estava feliz. Porque pela primeira vez na vida, alguém estava dizendo que a amava e realmente falava sério. Eu não te mereço, ela sussurrou com a voz embargada. Sou apenas uma garota pobre, sem nada. Você tem um império, e tudo o que eu tenho são minhas mãos e os remédios da minha avó. Essas mãos salvaram meu filho, disse Nathan, levantando o queixo dela e fazendo-a olhar nos olhos dele. Essas mãos também me salvaram. Para mim, você vale mais do que qualquer império neste mundo. Então ele se abaixou e seus lábios encontraram os dela. O primeiro beijo deles foi suave como uma respiração. No entanto, carregava tudo o que eles haviam reprimido por tanto tempo. Dor, solidão, a fome de ser amado. Tudo isso se derreteu no instante em que suas bocas se encontraram. Quando o beijo terminou, Grace descansou a testa no peito de Nathan e ouviu seus batimentos cardíacos fortes. Eu também não quero ir embora, ela sussurrou. Eu tentei. Tentei me convencer de que não pertenço a este lugar, mas meu coração não quis ouvir. Nathan a envolveu em seus braços, segurando-a com força, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Então não vá embora. Fique para sempre. Mas no seu mundo. Grace ergueu a cabeça, com preocupação nos olhos. Não sei se consigo viver nesse mundo. Nathan ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que Grace nunca esperava ouvir. Então eu vou abandoná-lo. Seus olhos se arregalaram. O que você disse? Tenho pensado nisso há 2 semanas. Desde a noite em que você foi sequestrada, disse Nathan, com um olhar cheio de determinação. Passei toda a minha vida construindo este império, mas ele levou minha esposa, quase levou meu filho, e quase levou você também. Não quero mais viver assim.
Quero uma vida tranquila, onde possa ver Ethan crescer, onde possa voltar para casa todas as noites e ver você me esperando. Por você, pelo Ethan, pela nossa família. Estou disposto a abrir mão de tudo. Grace olhou para ele com lágrimas nos olhos novamente. Ela nunca imaginou que o chefe da máfia mais poderoso de Nova York estaria disposto a abrir mão de tudo por ela. Tem certeza? Ela perguntou com a voz trêmula. Nunca tive tanta certeza de nada. Nathan respondeu com um sorriso. Marcos pode assumir o comando. Vou me afastar e entrar em negócios legítimos. Vamos construir uma nova vida. Você, eu e Ethan. Uma família de verdade. Grace fechou os olhos e deixou lágrimas de felicidade rolarem pelo rosto. Então ela os abriu, olhou nos olhos do homem à sua frente e assentiu. Então vamos recomeçar juntos. Nathan sorriu, o sorriso mais radiante que ela já tinha visto nele. E então ele se inclinou para beijá-la novamente sob o luar. E naquele momento, dois corações partidos finalmente se encontraram, prontos para se curar e escrever uma nova história. Mas antes que pudesse começar uma nova vida, Nathan sabia que havia uma última coisa que precisava terminar. Daniel Cross ainda estava vivo. Ainda era uma ameaça para sua família. Ele havia matado Victoria, aleijado Ethan, sequestrado e torturado Grace. Enquanto ele ainda respirasse, sua família nunca estaria segura. Nos dias que se seguiram àquela noite na varanda, Nathan planejou em silêncio. Ele mobilizou todas as fontes, todos os informantes e procurou o esconderijo de Daniel. Daniel havia fugido de Nova York depois que Grace foi resgatada, mas ninguém poderia fugir de Nathan Blackwood para sempre. Uma semana depois, Marcos trouxe a notícia que Nathan estava esperando. Daniel estava escondido em uma mansão nos arredores de Boston, protegido por 20 homens armados. Ele pensava que havia escapado, mas estava enganado. Nathan sentou-se em seu escritório, examinando mapas e um plano de infiltração. Quando a porta se abriu e Grace entrou, ela viu as fotografias e os diagramas espalhados pela mesa e compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Você vai atrás dele. Não era uma pergunta. Nathan ergueu a cabeça e não se preocupou em esconder. Sim, tenho que acabar com isso. Por Victoria, por Ethan, por você. Enquanto ele estiver vivo, nunca teremos paz. Grace ficou em silêncio por um longo tempo. Nathan esperou que ela o impedisse, que dissesse que a violência não resolvia nada, que exigisse que ele abandonasse a vingança. Mas ela não fez isso. Em vez disso, ela se aproximou dele, colocou a mão em seu ombro e olhou nos seus olhos. Faça o que você precisa fazer, disse ela, calma e firme, com confiança. Mas volte para o Ethan, volte para mim. Nathan levantou-se e a puxou para seus braços. Prometo. Na noite seguinte, Nathan liderou 30 de seus melhores homens na estrada para Boston. A invasão foi rápida e brutal. Os atiradores de Daniel não eram páreo para a força de Blackwood. Em 15 minutos, a mansão havia sido tomada e Nathan estava diante da porta do quarto principal, onde Daniel estava escondido. Ele a chutou para abri-la e entrou. Daniel estava encurralado no canto, com as costas pressionadas contra a parede, uma pistola na mão trêmula apontada para Nathan. Seu rosto estava pálido, seus olhos cheios de medo. Mesmo assim, ele ainda tentava manter a arrogância. Nathan Blackwood. Ele rosnou com uma risada fraca. Você finalmente veio. Eu estava esperando. Nathan avançou, indiferente à arma. Ele sabia que Daniel não teria coragem de puxar o gatilho. Ele era o tipo de homem que ordenava que outros matassem, mas nunca ousava sujar as próprias mãos. 2 anos, disse Nathan, com voz fria como gelo. 2 anos eu esperei por este dia. O dia em que eu olharia nos olhos do homem que matou minha esposa e aleijou meu filho. Daniel recuou mais um passo, a pistola tremendo violentamente. Você não vai me matar. Você não pode me matar. Se você me matar, nunca sairá desse mundo. Não pretendo sair, disse Nathan, aproximando-se até que restassem apenas alguns passos entre eles. Pretendo acabar com isso do meu jeito, riu Daniel. O riso selvagem de um homem encurralado. Você acha que pode desistir? Você já tem sangue nas mãos, Blackwood. Quantos você matou? Acha que pode lavar as mãos e viver como um cidadão normal? Não se iluda. Nathan parou e olhou nos olhos de Daniel. Sim, ele admitiu. Tenho sangue nas mãos. Eu matei. E carregarei esse peso pelo resto da minha vida. Mas sabe de uma coisa? Essas mãos também podem segurar as pessoas que amo. Posso segurar a mão do meu filho enquanto ele aprende a andar. Posso acariciar o cabelo da mulher que salvou minha alma. E você? O que você tem? Nada além de covardia e morte esperando por você. Daniel rugiu e atirou. O tiro explodiu pela sala, mas a bala errou porque sua mão tremia demais.
Antes que ele pudesse atirar uma segunda vez, Nathan se lançou, arrancou a arma das mãos de Daniel e apertou sua garganta com a mão. Isso é por Victoria, sussurrou Nathan, olhando nos olhos de Daniel enquanto a vida lentamente se esvaía dele. Por Ethan, por Grace e pelos 2 anos de inferno que minha família suportou. Quando Daniel Cross deu seu último suspiro, Nathan não sentiu vitória. Ele sentiu apenas um grande alívio, como se um fardo enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Ele deixou o corpo de Daniel cair no chão, virou as costas e saiu. A promessa feita à Victoria finalmente havia sido cumprida. De volta a Nova York, Nathan fez exatamente o que disse a Grace que faria. Ele convocou uma reunião com todos os capitães de seu império e anunciou sua renúncia. Marcus assumiria o comando e Nathan se retiraria completamente do submundo. Alguns ficaram chocados, outros não acreditaram, mas ninguém ousou se opor a ele. Nathan Blackwood havia tomado uma decisão, e sua decisão era definitiva. Nas semanas seguintes, Nathan começou a construir algo novo. Ele usou parte de sua fortuna para fundar um centro de reabilitação para crianças, combinando a medicina moderna com os métodos terapêuticos tradicionais que Grace havia aprendido com sua avó. Ele o batizou de Centro Clara Sullivan, em homenagem à mulher que havia passado o conhecimento de cura para Grace. 1 mês após a morte de Daniel, em uma tarde de outono, com a suave luz dourada do sol espalhada pelo jardim, Nathan levou Grace ao lugar onde se conheceram. O local exato onde ela se ajoelhou diante da cadeira de rodas de Ethan, com aquela bacia de alumínio amassada. O local exato onde ela fez aquela promessa maluca de que faria seu filho andar novamente. "Por que estamos aqui?" perguntou Grace, surpresa. Nathan não respondeu. Em vez disso, ajoelhou-se lentamente diante dela e abriu uma caixa de veludo vermelho para revelar um anel de diamantes brilhando à luz. "Grace Sullivan", disse ele com a voz trêmula de emoção. "Você entrou na minha vida com as mãos vazias e o coração cheio de amor. Você salvou meu filho. Você me salvou. E me mostrou que, mesmo na escuridão, ainda há luz. Eu não te mereço, mas te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Você quer ser minha esposa?" Grace olhou para o homem ajoelhado diante dela. O chefe da máfia que outrora fez toda Nova York tremer, agora olhava para ela com olhos cheios de esperança e medo, como um menino. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas sua boca se abriu no sorriso mais radiante de sua vida. "Sim", ela sussurrou. "Sim, eu aceito." Nathan se levantou, colocou o anel em seu dedo e a puxou para seus braços. À distância, Ethan estava sentado em sua cadeira de rodas ao lado de Marcus, observando-os com o sorriso mais feliz que o menino já tinha feito. Um novo capítulo havia começado, e desta vez seria escrito com amor, não com sangue e lágrimas. 2 meses se passaram desde o dia em que Nathan se ajoelhou e pediu Grace em casamento no jardim. A vida dentro da mansão Blackwood havia mudado completamente. Não havia mais reuniões tarde da noite com seus homens, nem mais tiros, nem o cheiro de pólvora, nem mais o ar pesado com tensão e ameaças. Em vez disso, havia o riso de Ethan ecoando pela casa, a fragrância suave de ervas vindas da cozinha, onde Grace preparava novos remédios, e a ternura nos olhos de Nathan pelas 2 pessoas mais importantes em sua vida, sempre que estavam juntos. Ethan fez um progresso surpreendente nos últimos 2 meses. Ele conseguia dar alguns passos com a ajuda das muletas de madeira que Nathan mandou fazer sob medida para ele. Todos os dias, Grace ainda trabalhava com ele pacientemente, massageando suas pernas, orientando-o nos exercícios de fisioterapia e, o mais importante, ficando ao seu lado, incentivando-o a não desistir. O Dr. Hartman o visitava 1 vez por semana e sempre saía com uma expressão de descrença no rosto. Ele dizia que era a recuperação mais milagrosa de seus 30 anos de carreira e que não conseguia explicar com nenhuma teoria médica. Mas Grace sabia onde realmente estava o segredo. Não nas ervas ou nas técnicas de massagem, mas no amor, no vínculo familiar, no fato de que Ethan finalmente havia se livrado do peso da culpa e podia viver em um lar repleto de carinho. Hoje era o 10º aniversário de Ethan. Grace e Nathan fizeram uma pequena festa no jardim. Não era uma festa luxuosa como as que os Blackwoods faziam quando Victoria ainda estava viva, mas era calorosa e significativa. A lista de convidados era pequena, apenas Marcus, o Dr. Hartman, alguns empregados de confiança e vários funcionários da antiga casa de repouso de Grace, pessoas com quem ela ainda mantinha contato. A mesa foi posta sob a copa de um velho carvalho, onde o sol do fim da tarde se filtrava pelas folhas e espalhava manchas de luz cintilantes pela grama. Um bolo de aniversário de 3 andares estava no centro,
decorado com um menino correndo por um campo aberto, uma imagem que Grace havia pedido especialmente para mostrar o sonho de Ethan. Depois que todos cantaram parabéns e Ethan soprou as velas, Nathan se levantou e disse: "Tudo bem, filho. Hora de abrir os presentes. Qual você quer abrir primeiro?" Mas Ethan balançou a cabeça com os olhos brilhando com algo secreto. "Pai, antes de abrir os presentes, há algo que quero fazer. É um presente que eu mesmo quero dar a você e à senhorita Grace." Todos se entreolharam surpresos. Nathan e Grace trocaram um olhar perplexo, sem saber o que ele queria dizer. "Preciso que você e a senhorita Rita Grace fiquem ali", disse Ethan, apontando para um pedaço de grama vazio a cerca de 10 passos de distância. "Fiquem lado a lado e esperem por mim." Nathan começou a fazer perguntas, mas quando viu a determinação no rosto do filho, decidiu fazer o que ele pediu. Ele pegou a mão de Grace, levou-a até o local indicado por Ethan e então se virou para o menino. Ethan sentou-se na cadeira, com as muletas encostadas ao seu lado. Respirou fundo e lentamente levantou-se, segurando-se nas laterais da cadeira com as duas mãos para se equilibrar. "Ethan, o que você está fazendo?" perguntou Grace, com preocupação na voz. O menino não respondeu. Em vez disso, olhou para as suas pernas, depois levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos do pai e de Grace, e soltou a cadeira. Todo o jardim pareceu parar de respirar. Marcus deu um passo à frente para o segurar, mas o Dr. Hartman levantou a mão para o impedir. Todos ficaram paralisados, observando o menino de 11 anos sozinho na relva. Sem muletas, sem apoio, nada além das suas próprias pernas trêmulas. Ethan deu um passo, seu pé tocou o chão, um pouco instável, mas ele não caiu. Nathan apertou a mão de Grace, seu coração batendo forte no peito. O segundo passo veio, um pouco mais firme. Grace levantou a mão para cobrir a boca quando as lágrimas começaram a cair. No terceiro passo, Ethan cambaleou. Quase perdeu o equilíbrio, mas estendeu os braços para se equilibrar. O quarto, o quinto, o menino estava andando de verdade, sem nenhuma ajuda. O sexto passo. Suas pernas tremiam violentamente. O suor brilhava em sua testa. O sétimo. Ele quase caiu e Nathan começou a se lançar, mas Grace o segurou. "Deixe-o fazer isso sozinho", ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ele precisa fazer isso sozinho." O oitavo passo. Ethan cerrou os dentes, o rosto corado pelo esforço. O nono. Faltava apenas um passo. Apenas um. O 10º passo. Ethan caiu nos braços de seu pai e Grace. E os três se abraçaram no meio do gramado. "Consegui!" Ethan gritou com a voz cheia de emoção. "Eu consigo andar, pai! Eu consigo andar, senhorita Grace!" Nathan abraçou seu filho, com lágrimas escorrendo sem controle. Ele não se importava com quem estava olhando. Não se importava que o homem que outrora fizera toda Nova York tremer estivesse a chorar como uma criança. Tudo o que sabia era que o seu filho acabara de dar 10 passos. 10 passos que todos os médicos tinham dito que nunca aconteceriam. Grace envolveu Ethan nos seus braços por trás, com lágrimas nas bochechas, mas a boca num sorriso de felicidade. Pensou em Tommy, o irmão que nunca teve esta oportunidade. Mas ela não estava triste. Ela sabia que Tommy estava em algum lugar lá em cima, olhando para baixo e sorrindo porque sua irmã havia realizado o sonho que eles compartilhavam. Aplausos irromperam pelo jardim. Marcus, o Dr. Hartman, os empregados, a equipe da casa de repouso, todos se levantaram, aplaudiram e comemoraram. Alguns choravam, outros riam, mas todos sabiam que acabavam de testemunhar algo milagroso. Quando a emoção finalmente diminuiu um pouco, Ethan olhou para o pai e para Grace, com os olhos brilhantes e molhados. Ele pegou as mãos dos dois e fez a pergunta que guardava dentro de si há semanas. "Pai, a senhorita Grace pode ser minha mãe?" Grace congelou, sem saber como responder. Ela olhou para Nathan e ele a olhava com um amor tão claro que não precisava de palavras. "Ethan", disse Nathan, ajoelhando-se para olhar nos olhos do filho, com voz calorosa e gentil. "Ela já é sua mãe desde o primeiro dia." Ela se ajoelhou na frente da sua cadeira de rodas e prometeu que faria você andar novamente. "Ela tem sido sua mãe." Ethan se virou para Grace com esperança brilhando nos olhos. "Então, posso chamá-la de mãe?" Grace se ajoelhou e o envolveu em seus braços, com lágrimas escorrendo novamente. "Sim, querido, você pode me chamar de mãe." Ethan a abraçou com força. Depois estendeu a mão para puxar o pai para o abraço. Os três se ajoelharam na grama, abraçados na luz dourada do pôr do sol. E naquele momento, eles souberam que sua família estava finalmente completa. Uma família formada a partir da dor e da perda,
mas também uma família construída com amor, paciência e fé em milagres. Um mês após o aniversário de Ethan, os jardins da propriedade Blackwood foram decorados mais uma vez. Mas desta vez, não era para uma festa de aniversário. Era para o casamento de Nathan e Grace. A pedido da noiva, a cerimônia foi simples e calorosa, sem centenas de convidados desconhecidos, sem exibições luxuosas e ostentosas, apenas as pessoas que realmente importavam para eles. Marcus foi o padrinho. O Dr. Hartman e sua esposa sentaram-se na primeira fila. Alguns funcionários de confiança da mansão e ex-colegas de trabalho de Grace do asilo formaram um pequeno círculo íntimo ao redor do arco que havia sido montado sob o velho carvalho. Rosas brancas e lavanda foram entrelaçadas em curvas suaves, sua fragrância suave flutuando na brisa do final da tarde. Grace estava no camarim vestindo um simples vestido de noiva marfim que Nathan mandou fazer sob medida para ela. Ela se olhou no espelho e não conseguia acreditar que era real. A menina órfã das favelas do Brooklyn, aquela que antes acreditava que ficaria sozinha pelo resto da vida, estava prestes a subir ao altar e se tornar a esposa de um homem que a amava de todo o coração. Alguém bateu à porta e Ethan entrou, radiante em um pequeno terno azul escuro. Ele caminhava com firmeza, sem muletas, sem cadeira de rodas, apenas com as pernas que ele havia treinado durante meses. "Mãe, vim buscá-la", disse ele com orgulho na voz. "Papai disse que eu posso levá-la até o altar." Grace se ajoelhou e abraçou o filho, tentando não chorar e estragar a maquiagem. "Tem certeza de que consegue? É uma longa caminhada." "Consigo", Ethan assentiu, com os olhos brilhando. "Treinei a semana toda. Quero te levar até o papai." Grace pegou a mão dele e saiu com ele. Quando mãe e filho apareceram no início do corredor vermelho, todos os convidados se levantaram, mas ninguém estava olhando para a linda noiva. Todos estavam observando o menino de 11 anos dando passos firmes, levando sua mãe até o arco onde seu pai esperava. Nathan estava ali, em um elegante terno preto, mas seus olhos já estavam molhados enquanto observava seu filho caminhar. 2 anos antes, ele acreditava que o menino nunca sairia da cadeira de rodas. Agora, Ethan estava levando sua madrasta até o altar com suas próprias pernas. Quando Ethan colocou a mão de Grace na de Nathan, ele sussurrou: "Pai, estou entregando minha mãe para você. Você tem que amá-la muito, ok?" Nathan sorriu e bagunçou o cabelo do filho. "Eu prometo." A cerimônia começou. Após os rituais tradicionais, vieram os votos. Nathan segurou as mãos de Grace, olhou diretamente nos olhos dela e falou com voz profunda, tremendo de emoção. "Grace, eu costumava acreditar que o poder era tudo. Construí um império, pensando que dinheiro e força protegeriam as pessoas que eu amava. Mas eu estava errado. Você chegou com as mãos vazias e o coração cheio de amor. E você me ensinou que o amor é o único poder real. Você curou meu filho e me curou. Hoje, juro que passarei o resto da minha vida amando e protegendo você, da mesma forma que você salvou esta família." Quando ele terminou, lágrimas escorriam pelo rosto de Grace. Ela respirou fundo e fez seu próprio voto. "Nathan, eu costumava acreditar que não merecia ser amada. Perdi meus pais, perdi meu irmão, perdi minha avó, e pensei que minha vida seria sempre solitária. Mas você e Ethan me deram o que eu nunca ousei sonhar: uma família. Hoje, juro que vou amar você e Ethan com todo o meu coração, da maneira que minha avó me ensinou a amar." Quando Grace falou de Clara, sentiu uma leve brisa passar, trazendo o cheiro familiar dos remédios fitoterápicos que sua avó costumava fazer. Ela ergueu os olhos para o céu azul e soube que Clara estava em algum lugar lá fora, sorrindo para ela. Nathan também sentiu algo. Naquele momento, ele olhou para cima e viu uma pequena nuvem passando, sua forma vagamente parecida com um sorriso que o lembrou de Victoria. Ele sabia que ela o havia perdoado e estava abençoando-o para que fosse feliz novamente. Quando o oficial os declarou marido e mulher, Nathan se inclinou e beijou Grace ao som de aplausos e gritos de alegria. Ethan correu para abraçá-los, e os três ficaram ali, sob o pôr do sol dourado, como o retrato de família mais perfeito. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a se dispersar, Nathan puxou Grace para perto e sussurrou em seu ouvido palavras que só ela podia ouvir. "Obrigado por pular aquele muro." Grace sorriu e descansou a cabeça no peito do marido. "Obrigada por não me prender por invadir sua propriedade." Os dois riram e suas risadas se misturaram com as de Ethan, que corria pela grama, criando a música mais feliz que aquele jardim já tinha ouvido.
5 anos após o casamento, o Clara Sullivan Center se tornou uma das instalações de reabilitação mais conhecidas da costa leste dos Estados Unidos. O prédio de 5 andares ficava em um amplo terreno nos subúrbios de Nova York, cercado por jardins exuberantes, onde os jovens pacientes podiam brincar e respirar ar puro. Nathan dedicou todo o seu coração e grande parte de sua fortuna à construção desse lugar, transformando o sonho de Grace em realidade. Grace ocupava o cargo de diretora executiva, treinando pessoalmente a equipe de terapia e supervisionando todos os casos difíceis. Nathan atuava como presidente do conselho, cuidando de todas as questões financeiras e administrativas para que sua esposa pudesse se concentrar no trabalho para o qual havia nascido. Eles trabalhavam em perfeita harmonia, como duas peças que se encaixavam, cada uma preenchendo o que faltava à outra. Ao entrar no saguão principal, a primeira coisa que se via era uma linha de letras em relevo em bronze na parede branca. O amor é o remédio mais antigo e poderoso. Era algo que Clara havia ensinado a Grace quando ela ainda era pequena, e agora se tornara o princípio orientador de tudo o que o centro fazia. O tratamento aqui não dependia apenas da medicina moderna. Também utilizava técnicas terapêuticas tradicionais que Grace herdara de sua avó, especialmente a profunda atenção ao bem-estar mental e a força dos laços familiares durante a cura. Nos últimos 5 anos, centenas de crianças foram tratadas aqui, e a taxa de recuperação era tão surpreendente que atraiu especialistas médicos de todo o mundo para visitar e aprender. Ethan tinha agora 16 anos, era alto e forte como qualquer outro adolescente. Ele jogava basquete no time da escola, corria uma maratona todo verão, e ninguém conseguia acreditar que 5 anos atrás ele estava em uma cadeira de rodas. Mas o que deixava Nathan e Grace mais orgulhosos não era sua força. Era o coração bondoso que ele carregava. Ethan passava todas as férias de verão como voluntário no centro, brincando com os pacientes mais jovens, contando sua própria história para lhes dar coragem e esperança. Ele decidira que se tornaria um médico de reabilitação para continuar o trabalho que sua mãe, Grace, havia começado. "Quero ajudar crianças como eu era", disse ele aos pais. "Quero mostrar a elas que milagres são reais se não desistirem." A família Blackwood também ganhara outro membro. A pequena Clara, de 4 anos, batizada em homenagem à bisavó que ela nunca teria a chance de conhecer. Clara herdara os olhos azuis claros da mãe e o sorriso caloroso do pai e se tornou a alegria de toda a família. Todas as tardes, Nathan buscava Clara na pré-escola e a levava ao centro, e a menina corria pelas salas de terapia, abraçando cada pequeno paciente como se fossem seus melhores amigos. Grace costumava brincar que Clara tinha um dom para curar no sangue, porque sempre que ela aparecia, as crianças que estavam tristes começavam a rir. Hoje era um dia normal no centro. Como tantos outros, Grace estava sentada em seu escritório, revisando o prontuário de um novo paciente, quando sua assistente bateu na porta e disse que um caso especial acabara de chegar. Grace se levantou e foi até o saguão principal, onde uma jovem estava sentada em uma cadeira de espera, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e ao lado dela, um menino de 8 anos em uma cadeira de rodas, com o rosto sombrio de tristeza e o olhar vazio. Grace reconheceu aquele olhar imediatamente. Era o olhar de Ethan há 5 anos, o olhar de uma criança que havia perdido toda a esperança. Ela se aproximou e a mãe se levantou imediatamente, agarrando a mão de Grace como se fosse sua última tábua de salvação. "Dr. Blackwood, por favor, ajude meu filho", soluçou a mulher. "Todos os médicos dizem que ele nunca mais vai andar. Sua coluna está muito danificada após o acidente. Mas ouvi dizer que milagres acontecem aqui. Por favor, salve meu filho." Grace deu um tapinha gentil no ombro da mãe para acalmá-la. Depois se ajoelhou na frente do menino. Ela olhou nos olhos tristes dele e ofereceu o sorriso caloroso que havia oferecido centenas de vezes nos últimos 5 anos. "Qual é o seu nome?" perguntou ela suavemente. "Lucas", respondeu o menino com a voz fraca. "Lucas, vou lhe contar um segredo", disse Grace colocando a mão no joelho dele. "Suas pernas não estão mortas. Elas estão apenas adormecidas. E eu vou ajudá-lo a acordá-las." O menino olhou para ela. E pela primeira vez, uma centelha de esperança brilhou em seus olhos. "Sério? Sério?" Grace assentiu. "Mas você tem que me prometer uma coisa. Você não pode desistir. Não importa o quanto seja difícil, você tem que continuar tentando. Você pode me prometer isso?" Lucas assentiu. E pela primeira vez desde que chegou, ele sorriu. Ethan estava a alguns passos de distância,
observando sua madrasta ajoelhada na frente do menino na cadeira de rodas. E ele se sentiu como se estivesse olhando para o seu próprio passado. 5 anos atrás, ele estava sentado em uma cadeira de rodas igual àquela, com o mesmo olhar desesperado, até que uma pobre garota pulou o muro do pai dele e disse exatamente as mesmas palavras. Ethan se aproximou, colocou a mão no ombro de Lucas e disse: Ei, Lucas, eu sou Ethan. 5 anos atrás eu também estava em uma cadeira de rodas. Agora jogo basquete no time da minha escola. Quer ouvir minha história? Os olhos de Lucas brilharam e ele acenou com a cabeça várias vezes. Grace levantou-se observando Ethan levar Lucas para a área de recreação e sorriu. O círculo se fechara e um novo círculo estava começando. Naquela noite, depois que Lucas e sua mãe deixaram o centro com a primeira consulta marcada para a semana seguinte, a família Blackwood se reuniu no jardim da mansão, o mesmo lugar onde tudo havia começado 5 anos antes. Nathan sentou-se na velha cadeira de madeira. Grace encostou a cabeça no ombro do marido. A pequena Clara sentou-se no colo do pai. Ethan deitou-se na grama, observando o céu lentamente escurecer até ficar roxo com o pôr do sol. Era um ritual que eles mantinham há anos. Todos os domingos à noite, eles se reuniam neste jardim, o lugar que guardava a memória do dia em que Grace entrou pela primeira vez em suas vidas. Ethan, de repente, se sentou e olhou para sua madrasta com curiosidade. Mãe, quero perguntar uma coisa. No primeiro dia em que você escalou o muro para entrar aqui, você imaginava que as coisas iriam acabar assim? Grace sorriu e balançou a cabeça. Não, querido. Eu não imaginava nada. Eu só vi um menino em uma cadeira de rodas olhando pela janela com os olhos mais tristes que eu já tinha visto. E achei que aquele menino precisava de ajuda. Nathan riu, apertando os braços em volta dos ombros dela. E seu pai achou que algum louco tinha entrado na casa e que ele precisava chamar a polícia imediatamente. Toda a família caiu na gargalhada. Até a pequena Clara, embora ela não entendesse a história. Então ela se contorceu no colo do pai e se virou para a mãe, com os olhos arregalados e uma confusão sincera. Mãe, por que você ajudou um estranho? Minha professora diz que não devo falar com estranhos. Grace estendeu a mão para alisar o cabelo da filha e a puxou para perto. Porque ninguém é realmente um estranho, meu amor. São apenas familiares que ainda não conhecemos. Sua bisavó Clara me ensinou isso. E por causa dessa lição, encontrei seu pai. Encontrei Ethan. E ganhei você. Clara assentiu como se tivesse entendido. Depois descansou a cabeça no peito da mãe e fechou os olhos. Nathan observou sua esposa. Observou seu filho deitado na grama, olhando para as primeiras estrelas. Observou sua filha dormindo em segurança nos braços da mãe. E sentiu uma paz que nunca havia conhecido antes. Grace. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Grace sentou-se à pequena mesa em seu quarto e abriu o diário que ainda escrevia todas as noites. Ela levantou a caneta e as palavras jorraram como se estivessem esperando para serem escritas. Há 5 anos, uma menina pobre das favelas do Brooklyn escalou um muro e entrou na mansão do chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Carregando apenas uma bacia de alumínio amassada e uma promessa maluca, ela não tinha dinheiro, nem status, nada além de suas mãos e os remédios que sua avó havia deixado. Hoje, centenas de crianças aprenderam a andar novamente por causa da decisão de escalar aquele muro. Centenas de famílias reencontraram a esperança. E a menina pobre de antigamente agora tem uma família inteira, algo que ela nunca ousou sonhar. Talvez o propósito da vida humana não seja buscar a felicidade apenas para nós mesmos, mas nos tornarmos a pessoa que alguém precisa conhecer. E quando estendemos a mão para ajudar outra pessoa, não mudamos apenas a vida dela, mudamos a nossa própria vida. Grace pousou a caneta e olhou pela janela, onde o luar incidia sobre o jardim. Ela sorriu, sussurrando seu agradecimento à vovó Clara, ao Tommy, a todos que a levaram até aquele lugar. E em algum lugar dentro do centro Clara Sullivan, a cada novo dia havia sempre um terapeuta ajoelhado diante de uma criança em uma cadeira de rodas, segurando sua mãozinha, olhando nos olhos cheios de medo e desesperança e dizendo com uma voz calorosa e firme, cheia de fé: suas pernas não estão mortas, querida. Elas estão apenas dormindo. Vamos acordá-las juntos. E assim, a história de amor, de cura, de milagres simples, que ainda pareciam maravilhosos, continuava sendo escrita um pouco mais a cada dia. A história termina aqui. Mas antes de nos despedirmos, gostaríamos de compartilhar algumas reflexões sobre a lição que esta história traz. Às vezes, a vida nos coloca em circunstâncias que parecem impossíveis de sobreviver, como Ethan, com pernas que não se moviam, como Grace, com uma infância marcada por abusos e pela perda das pessoas que ela mais amava, como Nathan,
com a dor de perder sua esposa e o peso esmagador da culpa. Mas esta história nos lembra que os milagres não vêm do sobrenatural. Eles vêm do amor, da paciência e de nunca desistir. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que acredite nela quando ela mesma deixou de acreditar. Às vezes, uma mão estendida no momento certo pode mudar uma vida inteira. E às vezes, quando somos corajosos o suficiente para sair da nossa zona de conforto para ajudar outra pessoa, encontramos exatamente o que estávamos procurando o tempo todo. Se esta história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que precisam ouvir uma história sobre esperança e amor. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossos vídeos emocionantes todos os dias. Queremos muito saber o que você achou desta história. Você já conheceu alguém que mudou sua vida da maneira mais inesperada? Você acredita nos milagres simples da vida cotidiana? Deixe um comentário abaixo para compartilhar conosco seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Lemos todos os comentários e valorizamos muito cada contribuição que você faz. Desejamos a todos que assistiram a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Lembre-se sempre de que você pode ser a pessoa que alguém precisa conhecer e que uma pequena ação sua pode criar algo maravilhosamente grande. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Até breve e nos vemos no próximo vídeo.